graça e a paz do nosso Senhor Jesus, a todos os que estão nos assistindo nesta tarde maravilhosa de terça-feira, dia 9 de maio. Eu sou o missionário Vitor Soares e você está aqui conosco no nosso programa Missão Desafio em Ação, nosso encontro semanal, onde nós estamos falando sobre a obra missionária, sobre tudo aquilo que Deus tem realizado no Brasil e no mundo. Então, se você quer saber um pouco mais sobre a obra missionária, se você quer saber um pouquinho mais de tudo aquilo que Deus tem realizado nas nações, coisas relacionadas à obra missionária, à proclamação do Evangelho, à missão desafio e tudo mais, então aqui é o seu lugar certo para estar aprendendo um pouquinho mais sobre tudo aquilo que nós estamos falando nesses últimos dias referente à missão de Deus. Nós estamos seguindo a nossa série temática falando sobre os continentes. Se você nos acompanha desde alguns programas atrás, nós já estivemos falando aqui sobre o continente africano. Falamos um pouquinho sobre aquele que foi o continente onde tudo começou para a raça humana, de acordo com a ciência, né? Falamos um pouco sobre a história do continente africano, falamos um pouco sobre a obra que nós temos realizado naquele lugar e alguns aspectos culturais de tudo aquilo que tem sido realizado naquele lugar, naquele continente. Eu quero convidar você também a seguir conosco, assistindo a nossa programação, porque nós saímos da África e entramos no nosso continente irmão, que é justamente o continente americano. Nós já iniciamos falando sobre o continente americano no nosso último programa, nós estivemos falando sobre ele, falando um pouquinho sobre como foi o processo de descoberta da América e lançando uma visão inicialmente superficial sobre as peculiaridades culturais do continente americano. Mas hoje nós vamos estar olhando a visão cultural e a visão missiológica de um ponto de vista da América de uma forma mais aprofundada. Então eu quero convidar você a estar desde já fechando seus olhos, se acomodando aí no teu lugar, para que nós estejamos orando e entregando a Deus esse período precioso de aprendizado e conhecimento que nós teremos juntos aqui sobre a obra missionária no continente americano. Então, se você estiver podendo, feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor, entregando a Ele esta nossa tarde de hoje, para que o Espírito Santo ministre aos nossos corações e abra o nosso entendimento. Oremos ao Senhor. Pai amado, Deus querido, nós estamos, Senhor, na Tua santa presença. Pai, primeiramente para Te louvar, para Te engrandecer e para Te glorificar, Senhor. Deus querido, Pai Santo, nós queremos colocar, Senhor, diante de Ti, Senhor, este nosso programa, este nosso encontro, Pai, para que a nossa mente esteja aberta, Senhor Deus, e para que o Senhor possa, Espírito Santo do Senhor, estar ministrando aos nossos corações. Pai amado, que nós possamos aprender aqui, Senhor Deus, um pouco mais sobre as ferramentas missionárias, para que nós saibamos, Senhor Deus, a importância da Tua obra no nosso continente. Pai amado, Senhor, esteja, Senhor Deus, abrindo o nosso entendimento nesta tarde. Senhor Deus, a todos aqueles que nos assistem, Senhor amado. Deus querido, Senhor, que nós possamos estar com a nossa mente focada em aprender de Ti e sermos ministrados, Espírito Santo, naquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos seguindo aqui a nossa série de programas sobre os continentes e hoje nós damos continuidade ao nosso continente da América. Esse continente que é tão conhecido por todos nós, primeiro por ser a nossa casa e depois também por ser um dos continentes onde nós temos uma riqueza cultural absurda e avassaladora. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre as características desse continente, vamos aprender um pouquinho mais sobre tudo aquilo que envolve a prática da missiologia dentro do contexto americano. E para falarmos sobre isso, queridos, eu quero trazer para vocês uma visão inicialmente cultural sobre a América. Quando falamos de continente americano, muitas vezes pensamos que a América é apenas uma coisa só. Mas será que você sabia que a América ela pode ser dividida em 3 temas diferentes? Em 3 Américas diferentes, podemos dizer. Nós temos a América inglesa, que é marcada pela colonização e o domínio da língua inglesa, composta ali pelos Estados Unidos e Canadá. Nós temos a América espanhola, que é aquele continente que se estende ali do começo do México até aqui, na fronteira do Chile, na extremo sul do continente americano. E nós temos o que nós chamamos de América Portuguesa, que compreende em sua maior parte o Brasil. E por que colocamos essas 3 Américas aqui, para que você possa entender? Cada uma dessas Américas, podemos dizer assim, dentro do nosso continente americano,
elas carregam peculiaridades únicas. Carregam uma história muito bem estabelecida e diversa entre os seus vários países. Nós vimos que, a exemplo do continente africano, embora falemos de África como apenas um único bloco, existem vários países envolvidos que vão ter diferentes histórias, diferentes processos de colonização e diferentes vertentes culturais. Eu quero convidar você a estar conosco, aprendendo um pouco mais sobre todos os elementos dessas três Américas que coexistem dentro do nosso continente americano. Então, que tal aprendermos juntos um pouquinho mais sobre como a história de cada uma dessas partes do continente americano se deu e quais as consequências disso para a prática missionária? Então eu quero te convidar a isso. E para iniciarmos, eu quero falar com vocês sobre a América Inglesa, essa porção do continente americano que compreende em sua maior parte, talvez o seu exemplo mais clássico, o país dos Estados Unidos da América. Também temos aí como exemplo o país do Canadá. Mas eu quero te convidar a refletir um pouco sobre as peculiaridades da América Inglesa. Nós podemos listar, queridos, como principais características dessa porção do nosso continente, 5 pontos principais. O primeiro deles é que a América Inglesa tem o seu surgimento ancorado em valores muito fortes de independência. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas também podemos falar que eles têm uma ênfase no conceito de propriedade, tanto pública quanto privada. Nós tivemos a influência escravista muito presente dentro da América Inglesa, tivemos também dentro da sua história um incentivo muito forte ao comércio e à indústria, e aí como nosso último ponto de reflexão, podemos citar a expansão militar, comercial e cultural desta porção do mundo. Então vamos aprender um pouquinho mais sobre tudo isso. A primeira coisa, irmãos, que eu quero que vocês entendam, que seria válido que todos nós percebamos, é que cada um de nós hoje carregamos elementos da nossa origem. Isso é verdade tanto para pessoas, quanto para igrejas, quanto para organizações missionárias e para países não seria diferente. Talvez você que me assiste nesse momento, no seu trabalho, na sua casa, você sabe, obviamente, da sua personalidade. Você sabe dos seus trejeitos, dos seus costumes, dos seus hábitos, de valores que você possui dentro de você. Mas se você talvez fizer um esforço, você verá que grande parte dos seus valores foram herdados devido à criação que você teve, devido às experiências que você teve na sua infância. Eu, por exemplo, para citar um exemplo aos irmãos, eu gosto bastante de estudar e aprender coisas novas. Mas esse hábito, que hoje para mim faz parte da minha personalidade, foi colocado em mim desde muito cedo por meio do meu pai, que me estimulava a ler livros e a aprender curiosidades, assistir programas sobre o reino animal e curiosidades sobre o planeta Terra, desde quando eu era muito criança. Então, desde esse tempo, essa característica foi me acompanhando a ponto de que hoje, quando eu penso em estudar, e isso é algo muito natural, eu carregue isso como parte de quem eu sou. Mas eu preciso entender que essa característica que eu tenho vem da minha infância. Talvez você, como pessoa, como homem, mulher, marido, esposa, jovem, você tenha características na sua personalidade que hoje para você são completamente naturais e normais. Mas essas características vêm desde a tua origem, desde a tua criação, desde as experiências na tua infância. Com os países não é diferente. Eu vou citar como exemplo aqui o país dos Estados Unidos, por se tratar do maior expoente da América Inglesa que nós temos. O Canadá também se aplica, mas eu quero enfatizar o nosso trabalho dentro da nação americana, dos Estados Unidos, porque é lá que temos a nossa igreja. É lá que temos a nossa obra. E quando falamos do surgimento dos Estados Unidos, é nítido percebermos que há um valor de independência muito próprio ali naquele lugar. Os Estados Unidos surgem inicialmente como uma colônia da Inglaterra, depois que o continente americano começa a ser explorado pelos ingleses. Os britânicos chegam ali nos Estados Unidos, começam a estabelecer ali suas bases, e inicialmente eles colocam pessoas para povoar aquele continente e para serem um pedaço da Inglaterra neste novo mundo. Essas pessoas se estabelecem ao longo da costa americana, na costa leste dos Estados Unidos, e estabelecem o que seriam conhecidas como as 13 colônias, no século XVI, XVII, XVIII. Ao longo deste período, as 13 colônias vão se estabelecendo, vão crescendo e vão gerando riqueza para a Inglaterra. Porém, o povo que ali vivia começa a se questionar sobre
Por que precisamos nos submeter a um governo estrangeiro? Nós estamos aqui, nós trabalhamos aqui, nós vivemos aqui, cultivamos essa terra, estamos dedicando o nosso esforço, o nosso trabalho, o nosso suor, e a cada momento esse governo estrangeiro ele começa a nos impor cada vez mais obrigações, mais amarras, mais coisas que estão nos restringindo. E aí o governo da Inglaterra, com medo da represália dos Estados Unidos, começa a elevar os impostos nos portos, nas mercadorias. Isso começa a gerar uma revolta na população, até que lá no século XVIII nós temos o conflito que ficou conhecido como o conflito do chá de Boston. No posto de Boston, ali em Massachusetts. Naquela região, nós temos uma guerra, um conflito que é travado entre a população americana e a Inglaterra, revoltada contra o aumento excessivo nas mercadorias naquele porto, em especial o chá. E quando isso acontece, começa-se uma série de ondas nos Estados Unidos que vão culminar na independência americana da Inglaterra, naquilo que fica conhecido como a Guerra de Independência. Todos os ingleses são expulsos dos Estados Unidos, os Estados Unidos se declaram como nação independente e as 13 colônias começam a se desenvolver. Mas aí nós chegamos então a esse surgimento dessa nação. Os Estados Unidos aprenderam desde a sua origem que a terra era deles, que eles tinham o domínio, o direito e o poder. E é daí que vem aquela máxima do conceito de América para os americanos, no caso dos nossos irmãos ingleses. E aí os Estados Unidos têm como sua característica principal essa questão de independência. Nós forjamos o nosso próprio futuro. Nós forjamos o nosso caminho. Nós não queremos influências estrangeiras. Nós somos nós mesmos e vamos ser grandes assim. Nós construiremos a nossa riqueza e nós construiremos a nossa história. Isso é uma característica muito marcante na nação americana desde o seu princípio. E daí em diante nós vamos ter uma ênfase no conceito de propriedade. Começa a ser estimulado por parte dos americanos naquele tempo, nos Estados Unidos, esse conceito de que a tua terra, ela é aquilo que você faz dela. E se você a produz, se você a cultiva, você tem direito de tudo aquilo que está nela. Ela é a tua propriedade e isso ninguém pode tirar de você. Na época do Velho Oeste, por exemplo, se torna muito conhecido no século XIX, nas grandes expansões para o interior dos Estados Unidos, o conceito de que hoje as grandes famílias que existem para aquele lugar são famílias que vieram de fazendeiros, exploradores e guerreiros ali, cowboys antigamente naquele tempo. Aquelas pessoas elas vão para o interior dos Estados Unidos desbravando aquele lugar, entrando em conflitos com tribos indígenas, populações nativas do local. Muitos desses conflitos são sangrentos para os dois lados. Mas o interessante que eu quero que você compreenda sobre esse conceito de propriedade é que não era o banco que dava terra para as pessoas. As pessoas escolhiam um local, passavam uma cerca em volta e metiam bala em quem entrasse. Esse era o conceito do Velho Oeste americano, conceito que foi tão explorado em tantos filmes do Henry Ford, do Robert Ford e tantos outros. No tempo da Revolução Industrial Americana, onde os grandes homens fizeram a América a corrida pelo ouro e pelo desbravamento do Oeste selvagem, ela era comum e essa era a lógica que existia. Era a lei do a terra é minha e eu não deixo ninguém entrar. A partir do momento que você me colocar para fora, a terra é sua. Aí os grandes bandoleiros do Oeste fizeram sua história, suas fortunas. Depois, posteriormente, com o surgimento das cidades, essas coisas foram reguladas por lei e grandes propriedades se estabeleceram e aí chegamos ao que temos hoje como nação. Mas o que eu quero que você entenda é isso. A independência nos Estados Unidos, o valor de nós somos os autores da nossa história, está presente no país. O valor de nós somos os responsáveis pela nossa propriedade, por aquilo que temos, é característica do país desde a sua origem, desde o seu surgimento. Junto com isso, a gente tem também a influência escravista. Os Estados Unidos, quando se estabelecem como nação, abrem as portas para a entrada do tráfico de escravos como mão de obra, para que esse país, para que essas grandes propriedades, principalmente rurais, elas servissem com algum propósito lucrativo para os seus proprietários. Aí a grande mão de obra escravista, principalmente dos negros africanos, chega até os Estados Unidos e eles se tornam propriedade dos brancos do lugar.
Alguns indígenas também foram colocados sob regime escravo, mas sob circunstâncias totalmente diferentes do tráfico negro naquele país. Os escravos eram tratados como propriedade, sendo negociados a títulos de contratos, escrituras e mão de obra, com seus valores sendo negociados com base no seu potencial de produção. Dessa forma, um escravo que conseguia produzir, digamos, separar 100 quilos de arroz em um dia tinha um valor diretamente proporcional ao dobro daquele que produzia 50 quilos de arroz. Começa a ser desenvolvido um mercado paralelo com propriedades comerciais. A gente tem esse princípio do comércio sendo colocado diante de pessoas. Isso vai sendo estendido para todo aquele país. Daí para frente o comércio explode, a indústria explode naquele país. Nós temos no século XIX as grandes revoluções, por exemplo, a descoberta do petróleo por John D. Rockefeller no século XIX, a sua subsequente comercialização. Esse homem se torna um dos homens mais ricos que já existiu na América, do mundo, na verdade, no seu tempo. Ele depois é seguido pelo grande magnata Andrew Carnegie, que consegue descobrir uma maneira de se fazer aço e se moldar vigas de aço para a construção civil. O grande magnata do aço. A partir de então, todas as cidades começam a mudar e a gente tem um processo de verticalização, ou seja, as cidades deixam de ser casas e se tornam edifícios agora em todo os Estados Unidos. Isso aí vai gerando novas demandas para a população. O sistema bancário começa a ser desenvolvido ali também. As letras de crédito começam a evoluir, a indústria começa a estar a plenos vapores. E aí, nesse meio tempo, surge Henry Ford, o criador do motor automotivo, que usa de um dos derivados do petróleo para fazer o seu primeiro motor. A fábrica automobilística, o automóvel entra em cena. Proporcionalmente a isso, a gente tem um surgimento de Thomas Edison criando a lâmpada e revolucionando de uma vez a história de todo mundo, onde a partir de então não seria mais necessário o querosene para as tochas e candeeiros, mas agora teriam a eletricidade. Então, essa grande revolução industrial que acontece nos Estados Unidos contagia o mundo inteiro. E a partir daí nós temos um país que se desenvolve e se expande para todo mundo, influenciando o exército, o comércio e a indústria. E por que estamos falando tudo isso, Vitor, sobre a América inglesa, sobre os Estados Unidos? Porque é preciso entendermos que, graças a isso, nós temos algumas consequências disso para a obra missionária. E essas consequências nós podemos listar como a primeira delas: o surgimento de uma sociedade atualmente completamente materialista e consumista. Por que hoje nós temos uma sociedade assim nos Estados Unidos? Por que isso é característica de países desenvolvidos dessa forma? Os Estados Unidos são assim porque, na sua história, a produção e o consumo de bens sempre foi um pilar fundamental. Inclusive, nas suas maiores crises, o governo propunha medidas para não fazer com que as pessoas deixassem de fazer o quê? De consumir. Então essa cultura de hoje eu tenho, amanhã eu posso ter também. Ah, tá velho, troca, compra algo novo, não precisa estar quebrado para eu jogar fora. É possível porque eles fundamentaram sua sociedade neste conceito, sabe? Neste conceito de que precisamos ter, consumir. Isso não é algo que fazemos, isso é algo que nós somos. Esse é o conceito que existe hoje nos Estados Unidos. E isso, estamos falando, existe hoje, mas veio lá de trás da história. Você percebe então, para que nós façamos uma obra missionária naquele país, precisamos lidar com esses conceitos, e que esses conceitos não são tão fáceis de derrubar, porque vem de séculos ali atrás. Um outro conceito que nós temos também como consequência deste desenvolvimento da América inglesa é justamente este: a abundância do pluralismo de ideias. E sobre este conceito vale salientarmos uma coisa aqui. Quando os Estados Unidos se consolidam como nação, eles têm uma constituição muito simples. Sua constituição tem pouquíssimas emendas. É um documento relativamente pequeno. A nossa Constituição tem mais de 1000 artigos, enquanto que a Constituição americana tem apenas 20 e tantos artigos constitucionais. Nós temos na nossa Constituição inteira um volume de quase 1000 páginas escritas com todas as modificações.
nos Estados Unidos a Constituição não passa de 7 páginas, com todas as suas variações. E é interessante porque este valor do debate público, este valor que a sociedade formou e consolidou os Estados Unidos como nação política, ele trouxe desde o princípio a ideia de que todas as ideias deveriam ser deliberadas, conversadas, debatidas no ambiente público. Isso fez com que o pluralismo de ideias, a noção de pensamentos diferentes, florescesse na América Inglesa. E aonde isso vai culminar hoje em dia? Hoje em dia isso culminou para uma espécie de liberdade sem freio, onde todo mundo pode ser o que quiser. Você só não pode ser contrário a quem quer que seja. O que é uma contradição em si mesmo. Por isso hoje nós temos uma questão de que a ideologia de gênero está difundida, existem igrejas satânicas, por exemplo, que estão espalhadas, e a igreja, a política, a polícia não trata como algo negativo, apenas como mais uma ideia que surgiu. Nós temos homens que são animais na América, e que a sociedade diz que isso é totalmente normal. Um homem, recentemente, em um documentário criado por um repórter chamado Matt Walsh, o título do documentário é O que é uma mulher? Esse homem se identifica como sendo um lobo. E ele diz, eu sou um lobo em formato humano. E é a loucura, irmãos, o absurdo que nós temos. Porque isto é considerado normal pela sociedade americana. Então nós temos uma abundância de maneira inimaginável deste pluralismo de ideias. Dessas ideias que nós não temos, às vezes, nem como medir a quantidade, mas que existem. E nós temos também, através disso, a expressão, então, desse secularismo, desta característica marcante, como esse lugar que floresce na América Inglesa. E esses conceitos basilares, fundamentais, como religião, moralidade e tudo mais, agora são fluidos. Ou seja, não existe mais uma verdade absoluta. Você é homem, você pode ser um homem que tem uma mulher dentro de si, que essa mulher gosta de outra mulher e que assim ela se identifica como homem também, porém isso não te faz homem. Você percebe a loucura que nós estamos? Você pode ser um ateu que acredita em um Deus que diz que a prova dele existir é ele não existir. São pensamentos absurdos. Você tem conceitos como homens de 80 anos se casando com jovens de 12. E que isso é aceito na sociedade. Porque essa jovem diz que ela é um homem e que ele se identifica como uma mulher idosa. E ela é apaixonada, como um homem que é apaixonada por uma mulher idosa. Não existe mais certo ou errado, todo mundo pode ser tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E aí hoje eu posso ser um homem, amanhã eu posso ser uma mulher, depois eu posso ser um vegetal e dizer que eu sou o que eu quero ser hoje ou amanhã. E ninguém vai contestar, porque é o meu direito. Isso é uma característica, uma consequência disso tudo. E com tudo isso, nós temos uma visão alienada e obstinada da sociedade. Uma visão alienada na perspectiva de que não existe verdade, não existe solução, não existe esperança para algo que seja diferente. Isso é o que acontece na América Inglesa, perdão. Para entendermos um pouco mais ainda sobre isso, eu quero te convidar a estar presente no nosso próximo bloco. Nós estaremos falando um pouquinho mais sobre a América Inglesa e também sobre a América Espanhola e Portuguesa. Não perde, te esperamos daqui a pouquinho, nós voltamos já já. Chama apagou, a vida se foi.
Estamos de volta nesta nossa tarde de terça-feira, dia 9 de maio. Eu sou o missionário Vitor Soares e nós estamos juntos aqui no nosso segundo bloco do nosso programa Missão Desafio em Ação, nosso encontro semanal onde nós estamos falando sobre a obra missionária no Brasil e fora do Brasil. Nós estamos com um tema nesta semana falando sobre o continente americano e conforme já vimos na primeira parte do nosso programa, nós estamos agora falando um pouquinho sobre o conceito das três Américas que nós temos dentro do nosso continente. A nossa América inglesa e agora vamos estar falando um pouquinho mais sobre a América espanhola e a portuguesa. Só para você que chegou agora neste momento, é interessante estarmos falando sobre essas divisões porque é fundamental que entendamos que para se fazer missões dentro do continente americano, precisamos entender que cada país ele possui uma cultura, uma história, e que hoje muitos dos elementos que nós encontramos nos países nos quais temos trabalhos está intimamente relacionado com a história de cada país. Então, por exemplo, nós vimos no último bloco que a América inglesa, o país dos Estados Unidos, assim como a nação do Canadá, tiveram uma história fortemente marcada pelo conceito de propriedade, escravidão, um valor muito nítido de independência, o que gerou alguns problemas que encontramos hoje na sociedade. O materialismo, o consumismo, o pluralismo de ideias que veio corroendo todos os pilares morais da sociedade. Hoje nós temos uma sociedade altamente aberta a coisas absurdas aos nossos olhos, a ideologia de gênero, a teoria da crítica racial e tantas outras coisas. Nós temos também uma visão agora alienada e obstinada de que tudo está perfeito, que eles são o melhor lugar do mundo, e nós estamos vendo que não é bem assim. E esses valores são característica natural da história desse país. Mas agora passemos ao nosso segundo ponto. Vamos falar um pouquinho sobre a América espanhola, essa que talvez seja a maior porção do nosso continente, e talvez a mais próxima a todos nós aqui no sul do continente americano. Nós temos como América espanhola essa faixa que se estende do México até o extremo sul do Chile, e ela percorre toda a parte da América Central e a América do Sul. E nós temos como principais características deste continente, nesta porção de continente, podemos dizer, um surgimento totalmente diferente da nação americana. Um surgimento com base na exploração. Uma ênfase dada na mentalidade de atraso em relação ao resto do mundo. Nós tivemos um processo de escravidão que, diferente da América inglesa, não veio da África, mas que foi gerado internamente. Nós temos um altíssimo incentivo à agricultura e dentro dessas nações nós temos uma abundância de disputas internas. Eu quero convidar você a refletir um pouquinho sobre este aspecto da história do continente americano, que talvez você não saiba. Diferente da América inglesa, queridos, a América espanhola ela surge com uma noção totalmente diferente. A Inglaterra coloca pessoas nos Estados Unidos para dar um uso àquela terra e aproveitá-la, povoá-la, viver naquela terra. Mas na América espanhola, nas nações como o México, as nações andinas, na região ali da Guatemala, Honduras, Panamá, aqui na América do Sul, como Colômbia, Peru, Venezuela e tantas outras, a colonização foi feita de uma forma totalmente diferente. A Europa, principalmente a nação espanhola, que naquela época era o Reino Unido de Aragão e Castela, aquela nação, ela coloca pessoas para descobrir essa terra. A princípio, o grande navegador e governador espanhol chamado Hernán Cortés, ele vai até a região do México e da América Central, contempla aquela civilização, aqueles locais de clima maravilhoso e uma das mais belas praias de todo o mundo. E ao ver aqueles recursos naturais, ele encontra uma população estabelecida e civilizações que existiam ali. Nós temos os astecas, nós temos os maias, nós temos os incas na América do Sul. E tanto Cortés quanto Pizarro, que foi o responsável pela invasão ao território inca na nação peruana, nós vamos ter a mesma ótica de trabalho. Eles chegaram naquela nação e eles não estavam interessados apenas nos recursos naturais da terra, mas eles queriam saber primariamente se havia ouro a ser extraído. Ouro, prata ou metais preciosos. E ao encontrar essas nações que viam no ouro e na prata em abundância, locais como esses que as pessoas circulavam com altos volumes de minério publicamente, sem nenhum alarde,
Obviamente, a civilização espanhola, a coroa espanhola, coloca uma cultura de que precisamos escravizá-los e usá-los como mão de obra para nós. A princípio, eles não queriam mandar pessoas para viverem, civilizarem este continente. Eles queriam apenas colocar postos de controle aduaneiro, locais de fiscalização aonde o ouro podia ser depositado para ser enviado para a Europa. A mentalidade foi totalmente diferente da Inglaterra, que queria que a terra crescesse e fosse produtiva ao comércio. Para a Espanha, não havia interesse de crescimento local. O que havia era uma colônia de, olha, vamos tirar o que pudermos daqui e se secar tudo, a gente deixa essa terra e vai para outro lugar. Então essa política de exploração colocou nos habitantes desses locais uma mentalidade totalmente atrasada em relação ao resto do mundo. Eles não eram tratados como cidadãos dos seus países colonizadores, como eram os cidadãos da América Inglesa. Uma pessoa que estava nos Estados Unidos tinha o direito de votar nas eleições. Eles tinham direitos civis vinculados à coroa da Inglaterra. No Brasil nós vamos ver isso. Mais à frente, na América Portuguesa, uma pessoa nascida no Brasil podia votar nas eleições de Portugal. Porque eles eram cidadãos da coroa portuguesa, que estavam vivendo no reino do além-mar. Mas na América Espanhola isso não existia. Não haviam direitos civis fornecidos às pessoas desse lugar. Isso fez com que eles tivessem essa mentalidade atrasada. Nós não fazemos parte desse mundo. E aí a própria população nativa é escravizada e é a maior força de trabalho nesses países. Por isso que países como Peru, Bolívia e locais desse jeito são marcados por uma presença indígena muito forte e tem certa resistência à influência estrangeira por conta dessa questão. Vamos valorizar a nossa identidade, vamos valorizar a nossa cultura. Fomos escravizados, nós fomos explorados, nós fomos abusados externamente por esses países. Isso é uma característica muito marcante na América Espanhola. Em todos os países nós temos casos claros de escravidão acontecendo. E, detalhe, irmãos, embora haja presença do negro africano na América Espanhola, essa presença é muito minoritária em comparação ao escravismo, à escravidão dos próprios habitantes da América que já viviam nos respectivos países. Triste, não? Mas nós temos também um incentivo muito produtivo que nós vamos ter, até certo ponto, que é a questão agrícola. Países como Panamá, Costa Rica, locais na América Central e os países andinos eram muito férteis para o cultivo de frutas e locais e mão agrária, como batata, milho e artigos que não são facilmente encontrados na Europa. Então houve um incentivo para que esses locais posteriormente fossem polos de produção dessa matéria-prima para o suprimento do continente europeu. Isso é bom até certo ponto, porque o lado negativo é que a mão de obra local era escravizada para fornecer essa demanda agrária. E quando nós tivemos posteriormente esta falta de unificação no reino espanhol, no domínio espanhol na América, isso favoreceu justamente o surgimento dessas disputas internas. Esses países começam a lutar entre si, separarem-se, e por isso nós temos um espaço de terra tão pequeno, tantos países fragmentados. Nós temos na América Latina tantos países ali que ocupam às vezes pedacinhos pequenos do globo. Por quê? Porque cada nação se agrupava, se juntava e começava a entrar em conflito uma com a outra, e isso fez com que todos eles se fragmentassem. E essa liberdade para disputas internas gerou algumas consequências. Primeiramente, a primeira consequência que nós vemos na América Espanhola é justamente isso aqui. Uma sociedade que historicamente e culturalmente se afirma como unida. Somos todos unidos como o mesmo povo. E por isso que processos de ditadura e coisas assim floresceram tanto no continente americano, na porção espanhola. Os regimes chileno, bolivarianismo, a questão argentina, a questão peruana, o peronismo aqui na América do Sul, na Argentina e tudo mais, a questão da ditadura do Paraguai e tantos outros conflitos que nós tivemos em Venezuela, em Cuba, em processos que exaltavam a República Popular, o poder do povo.
porque essas características eram comuns a esses países de influência espanhola. Eles se digladiavam internamente e se colocavam como unidos. Essa fragilidade, obviamente, foi palco para esses confrontos terríveis que assolaram a América Latina no século XX. A maioria deles. Isso é um aspecto negativo e positivo também. Porque se entendemos a relevância da história e da cultura nesses países, podemos entrar com o evangelho de uma maneira muito efetiva. Nós temos também, como característica comum também a todos esses movimentos, um processo de alta dependência do Estado. Esses locais são altamente dependentes e defensores de processos de apoio governamental. Há um incentivo ao governo colocar a mão dele em tudo. A assistência do governo, a influência do governo, o poder do governo. E tudo é público, público, público. E essa ênfase no público já é algo totalmente diferente dos nossos irmãos ingleses. A América inglesa é muito mais moldada no conceito de propriedade individual, enquanto que na América espanhola há uma ênfase muito mais naquilo que é público, público, público. Então nós temos isso como característica de toda essa história. Baseado nisso, nós temos outros 2 pontos que podemos falar de uma vez. O primeiro deles é uma dependência financeira prolongada. Há um costume familiar muito próximo. Os jovens são altamente vinculados à família também por questões históricas, mas essa dependência do governo faz com que eles não busquem a própria independência. Eles veem na comunidade um ponto de força. E isso leva também ao nosso próximo ponto, que é um sincretismo enraizado em todos os aspectos civis. Depois de um período de opressão estrangeira, as populações nativas começam a trazer elementos da sua cultura para tudo no seu dia a dia. E esse tudo que eu falo são elementos familiares, políticos, civis, religiosos. Hoje vai ser muito comum você ver, por exemplo, em países como o Peru, locais que se dizem, nós somos evangélicos, mas vai ter lá uma estátua de uma divindade. Você vai encontrar, talvez, em locais como Bolívia, somos evangélicos, mas temos o costume de fazer isso, isso e isso, que são costumes de religiões indígenas. E você diz, mas por que faz? Não, faz porque é desse jeito e tal e tudo mais. E isso é o que acontece nessas civilizações, nessas regiões, nesses lugares. E aí, nós temos esse sincretismo enraizado como característica da América espanhola. A seguir, por último, mas não menos importante, eu quero te convidar a refletir na nossa parte da história, que é a nossa América portuguesa. Essa porção do nosso continente que compreende a nossa terra do Brasil, principalmente. E quando falamos da nossa terra do Brasil, nós temos também características que vieram graças à nossa história. O nosso surgimento foi baseado em exploração também, mas há uma característica mista. A nação de Portugal também tinha interesse no nosso desenvolvimento, ao contrário do que é narrado muitas vezes por aí. Nós tivemos uma ênfase depois, ao longo do tempo, numa mentalidade também de dependência do Estado, assim como os nossos irmãos espanhóis. Tivemos um processo de escravidão oriunda da África muito forte da nossa nação, mas também um incentivo à agricultura que se estende até hoje. É preciso entendermos isso como nação, como povo, para entendermos as características de missão no território nacional. Nós temos um Brasil que é de proporções continentais. A nossa área poderia ser comparada à área de um continente inteiro, praticamente. O nosso país, ele tem uma característica mista. Alguns lugares foram dedicados apenas à exploração, enquanto que outros floresceram como potencial de desenvolvimento na nossa sociedade. É preciso entender que a nossa história, a nossa mentalidade ao longo do século XVII, XVIII, ela vai se estendendo, ela vai avançando, a ponto de que, enquanto que nos Estados Unidos nós tínhamos um governo que chega nesse país, e que coloca os seus pés e a sociedade diz assim, olha, vamos simplesmente colocar para fora porque a terra é nossa. Nós temos um cenário no qual Dom João, no século XIX, 1808 para frente, nós vamos ter o episódio que ele é chamado a Portugal, e neste período, até 1822, nós temos ele chamando Dom Pedro I, na época, seu filho e herdeiro,
para ir com ele à Europa. E nós temos uma população que clama para que Dom Pedro permaneça no Brasil, ao invés de dizer vão e a terra é nossa, eles dizem, olha, fica com a gente, ou seja, estende o domínio. E aí é onde nós temos o nosso processo de independência, mas ainda vinculado a uma potência estrangeira, a valores estrangeiros. Nós temos a nossa independência, que depois vai ser marcada por um processo de florescimento nacional. Nós vamos ter universidades implementadas no nosso país, nós vamos ter tantas coisas boas que o Império Brasileiro trouxe à nossa nação, mas vamos ter os valores negativos da escravidão e de tantas outras coisas que deixaram marcas profundas na nossa cultura. E quais foram as nossas consequências? Primeiramente, nós temos uma característica incomum às outras nações da América. Nós temos uma miscigenação abundante, uma mistura de raças, povos e tribos. Tivemos holandeses, franceses, portugueses, alemães, japoneses no nosso país. Tivemos negros, índios, pessoas de várias partes do mundo se misturando. Então hoje o Brasil não tem uma identidade nacional como são as populações andinas, como é a sociedade americana que guarda em si muitas características em comum com a sociedade inglesa. Nós não temos algo que ande na rua e nós dizemos, opa, esse é um brasileiro apenas por traços visuais, físicos. Nós não temos algo que nos distingue dos outros, assim como são os asiáticos, como são os africanos, como são os peruanos, bolivianos e afins. Nós somos marcados por isso. Não temos uma característica identitária. Isso nos leva a esse processo de dificuldade em estabelecer uma identidade nacional. E nós começamos a dizer que a nossa identidade está vinculada às coisas da nossa cultura e não ao nosso povo. Tiramos a nossa história e colocamos a música. Tiramos a nossa raiz política e colocamos o futebol. Tiramos o nosso orgulho de viver e colocamos o jeitinho brasileiro como algo que nos define. Nos desenvolvemos como oportunistas muitas vezes e isso gerou uma desigualdade social muito grande no nosso país. Nós temos uns que têm muito, outros que têm muito pouco. E nós não sabemos dizer onde está a fronteira dessas coisas. Onde é que está o limite para tudo isso? Quando foi que isso começou? Quando foi que isso terminou? Hoje nós temos uma massa gigantesca e sem forma de informações que só bagunçam o coreto inteiro da nossa história. Também como nossa característica, a respeito e a exemplo da nação norte-americana, é que tudo isso tem nos levado a uma degradação cultural e moral que vai avançando ao longo do tempo. Nosso país está sendo muito sentido recentemente, com os valores familiares sob ataque, com os valores e pautas, como mencionamos na América Inglesa, de identidade de gênero sendo cada vez mais trazidos à tona ao debate público. Recentemente, a inclusão da linguagem neutra, que para mim é uma corrupção da língua portuguesa. Valores como o Estado é laico e o relativismo dentro da religião têm entrado no nosso país e nós temos assistido, às vezes, impotentes sem abrirmos a boca. E o que nós estamos fazendo enquanto missão desafio? Estamos levando os valores do reino mais adiante. Estamos agindo dentro e fora do nosso país, por isso a nossa obra se chama O Brasil para Cristo. Houve uma visão feita lá atrás, com o nosso querido missionário Manuel de Mello, que disse, vamos ganhar o Brasil para Cristo. E ele abre a sua boca, motivado pelo Espírito Santo, espalha essa visão pelos 4 cantos do nosso país, e o processo de evangelização no território nacional se inicia. Depois, ali aos anos 60, 70, nós temos a divulgação através da rádio dos grandes movimentos evangelísticos, grandes sinais do Espírito Santo faz naquela nação, na nação brasileira, a obra vai avançando, se desenvolvendo, e aí então, lá na frente, com um dos nossos pastores, o pastor Joel Estevanato, é dada a visão de criar-se uma secretaria de missões vinculada a uma igreja local, que se chama depois a Missão Desafio. E essa nação, essa missão desafio começa a exercer ali o seu trabalho na região da igreja local, no entorno do bairro, do estado, da cidade de São Paulo, mas depois Deus começa a vociferar os corações daqueles que seriam enviados, e aí então o primeiro casal é enviado à nação da Bolívia. Nós temos ali o pastor Ibrahim sendo enviado à nação boliviana, e depois nós temos a nossa presença se expandindo ao longo de todo o continente americano. Nós temos ali depois pastores enviados ao Peru, depois nós temos o surgimento da nossa igreja no Paraguai,
Alguns anos depois, os trabalhos se iniciam no Uruguai, aqui na América do Sul. Depois nós direcionamos os nossos esforços para a América Central. Temos o estabelecimento de uma igreja na nação do Haiti. Depois a visão evangelística se expande até o processo da América Inglesa, como falamos no programa de hoje. Nós temos hoje a nossa igreja Estados Unidos para Cristo. Depois, mais recentemente, tivemos a inauguração da nossa igreja mais recente no continente americano, que é a nossa igreja Argentina para Cristo. E nós não queremos parar por aqui, porque o nosso olhar tem sido para todas essas realidades onde o evangelho precisa ser propagado como meio de resposta a todas essas situações. E ele é, assim como a palavra nos conta em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tanto judeu, quanto grego, quanto boliviano, espanhol, italiano, em qualquer lugar do mundo, o evangelho é poderoso para fazer abundantemente mais do que nós pedimos ou pensamos, assim como é o Deus que nós servimos. Assim nos testifica dele a sua palavra. E é sobre isso que eu quero falar com você. No nosso próximo programa, estaremos aprendendo ainda mais sobre a nossa ação no continente americano. Vamos trazer a nossa ação agora a uma ótica mais intimista. Não vamos focar em apenas realidades gerais, mas nós vamos pegar como exemplo um país da América Latina e vamos falar bastante sobre ele. No nosso próximo programa, eu quero te convidar a estar presente. Nós estaremos falando e preparando todo este conteúdo que com certeza tem sido enriquecedor e abençoador para a sua vida. Então esteja conosco. Todas as terças nós temos um novo programa para você, no qual estaremos falando, e cada vez de forma mais intensa, sobre aquilo que Deus tem realizado e sobre aquilo que é a obra missionária nas nações. Então, eu quero agradecer a você que esteve conosco neste programa de hoje. Que o ardor da chama missionária possa estar no seu coração e na sua vida. A todos vocês que estão nos assistindo, independente do lugar. Nosso irmão Esdras Antônio, lá da região de Ribeirão Claro, no Paraná, que sempre está conosco. Que Deus o abençoe, querido irmão. Nós temos o irmão Vicente Antunes, que sempre está nos vendo. O pastor William, lá da nossa igreja de Batatais, que também esteve na região do Peru ali visitando. Que Deus o abençoe, querido pastor. Nós temos o nosso irmão Fábio Eduardo Fontanese, que também nos acompanha. A irmã Heloísa Vitória, de Abreu e Lima, que está sempre conosco aí, presença marcante pelos nossos programas. Nós temos o nosso querido pastor, inclusive, dar um abraço especial a ele, nosso pastor Carlos Eduardo, que sempre nos acompanha aqui, sempre é um fã assíduo da nossa programação. Que Deus o abençoe, querido pastor. Nós temos a irmã Heloísa, lá da região de Marília, que nos acompanha. A irmã Luciana Mascarenhas, que também está conosco. Temos vários irmãos do estado de Pernambuco, principalmente um abraço especial ao querido pastor Manuel Leite e a todos da igreja UBPC de Carpina. Também ao irmão Rinaldo de Moraes, o meu pai, que nos acompanha nesta tarde de hoje. Quero dar um abraço a todos os irmãos. E se você tem visto esse programa e tem sido de bênção na sua vida, se você pôde aprender um pouquinho mais sobre a obra missionária, não fique de fora, compartilhe este programa com as pessoas que você conhece. Esteja orando pelos missionários ao redor do mundo. Esteja orando para que você possa transmitir essas informações, aprender um pouco mais e colocar para as pessoas aquilo que o Espírito Santo tem colocado na sua igreja em todo o mundo. O desejo de que há uma necessidade de que o evangelho do reino seja anunciado, pregado e exposto às nações. As pessoas precisam de respostas e nós temos exatamente o que elas necessitam. A fonte da água viva, do Espírito Santo em nosso interior, que se torna um manancial que jorra para a vida eterna. Então eu espero que você tenha sido edificado com este nosso programa. Não perca, na semana que vem estaremos juntos novamente. Eu quero orar por você neste momento, desejar uma boa tarde a todos, que você possa fechar seus olhos e orar comigo para a honra e glória do Senhor Jesus. Oremos todos. Pai amado Senhor Deus, nós estamos, Senhor, na Tua presença, louvando e engrandecendo o Teu nome. Pai amado, queremos te agradecer, Senhor Deus, por esses tempos preciosos que o Senhor nos permitiu, Pai, estarmos em comunhão, compartilhando uns com os outros, Pai amado. Senhor Deus, eu quero te louvar porque Tu és maravilhoso e porque o Senhor nos concede, Pai amado, estas informações. Espírito Santo, que tudo isto seja algo que o nosso coração guarde e que seja levado adiante para que as pessoas entendam o quão importante é a obra missionária e a quantidade de coisas que ela envolve.
Pai amado, que nós possamos estar sempre orando pela obra missionária, abençoando a vida dos missionários, abençoando, Senhor Deus, a nossa igreja local, falando do Teu evangelho, da importância do Teu amor, Pai. E que nós entendamos que somos parte desta obra e que a Tua obra não está concluída, mas estará no momento que Tu vieres nos buscar. Queremos fazer a nossa parte, Espírito Santo, que o Senhor possa estar nos conduzindo a cada dia a crescermos na Tua graça e na Tua sabedoria, para que nós possamos louvar a Ti e naquele grande dia termos as nossas mãos preenchidas e com obras de louvor ao Teu santo nome. Pai amado, que cada um dos irmãos que estiveram nos acompanhando nesta tarde, que possam ter, Pai, um resto de tarde abençoado na Tua presença, uma noite abençoada, Senhor, e um restante de semana no qual as Tuas boas mãos estejam sobre cada um deles. Os abençoa, Senhor, em suas casas, em seus trabalhos, e que na próxima terça nós estejamos todos aqui, Pai, uma vez mais reunidos para louvar o Teu nome e aprender do Teu Santo Espírito. Despede-nos em paz, esta é a nossa oração, que Deus, Pai amado, que Tu, Senhor, o Deus Criador, Deus querido, Pai amado, que as Tuas bênçãos estejam sobre nós, desde agora para todos sempre. Amém e amém. Que Deus o abençoe, te espero na próxima terça-feira, em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus, na paz do Senhor.